Se você abre comigo a palavra, lá em Ezequiel, capítulo de número 22, eu vou ler apenas dois versículos dessa passagem, só para nós darmos uma introdução nesse pensamento, né, bem distante de ter a eloquência, né, que o vosso pastor tem nesse lugar, né, que parece que as palavras ficam tão fácil a hora que ele fala, né, que isso, né, nos traz ensinamentos tremendos e nos coloca em temor e tremor, pastores, viu? Temor e tremor. E Ezequiel, capítulo 22, versículos de número 30 a 31, é apenas mais uma passagem onde Deus trabalha com o povo a respeito de um tema, a respeito de um assunto, né, a respeito de uma situação em que não uma pessoa, mas uma cidade, um reino, um país, até mesmo a humanidade, acaba de vez em quando, de geração em geração, tendo esse momento tão difícil. E aqui o versículo 30 e 31, apenas na minha tradução, é Nova Linguagem, a NVI, talvez seja um pouquinho diferente na sua tradução, eu prefiro essa porque fica um pouco mais fácil de entender, principalmente aqueles que ouvem e está sem Bíblia, de repente conseguem entender de uma maneira mais fácil. Diz assim na minha tradução: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano Senhor. Até aqui, façamos uma oração nesse instante. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse privilégio, por esta oportunidade, Senhor, de estar congregado com os teus irmãos, compartilhando, Senhor, da tua palavra. Amém. Senhor, se não for o Senhor para falar conosco, Senhor, nós, Senhor, seres humanos, estaremos perdidos, Pai. Por isso, enquanto tivermos essa oportunidade, nós estaremos diante de Ti, Senhor, ansiosos, Pai, pela graça, pela manifestação, pela presença maravilhosa do Senhor em nós. Por isso, nesta noite, Senhor, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta situação em que esse povo estava passando, se você procurar aqui o contexto dessa palavra, é mais uma situação, entre diversas outras que a Bíblia nos narra, de um povo muitas vezes desapercebido, um povo muitas vezes traçando um caminho e dentro desse caminho fechado nos seus próprios problemas, fechado nos seus próprios prazeres, nas suas próprias convicções. E todas as vezes que isso aconteceu, acaba, né, deixando o Espírito, a voz do Senhor muitas vezes de lado, e a carne, né, a nossa carne, com todas as suas concupiscências, ela passa a ter um lugar de Senhor, de direcionador na vida de um povo. E todas as vezes que isso começa a acontecer, ali o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele relata que é uma luta do Espírito contra a carne. E todas as vezes que a carne prevalece, o Espírito ele não pode atuar, ele não pode ficar. E com isso a cabeça, o reino, o governo humano, todas as coisas começam então a buscar um sentido pessoal, carnal, humano, e o que vai cada vez mais afastando de Deus. Quando nós nos deparamos então com uma situação extrema, onde de repente toda uma nação, todo um conjunto de pessoas já não tem mais a possibilidade de ouvir a Deus, a iminência de uma catástrofe, de uma destruição, de um problema grande, passa a ser possível. Por quê? Porque a Bíblia fala que o inimigo ele acaba andando ao derredor, rugindo como leão, buscando uma brecha para que ele possa tragar e destruir, e a sua obra, segundo o evangelista João, é roubar, matar e destruir.
Então nós sabemos que todas as vezes que nós damos essa legalidade, a possibilidade de ter consequências terríveis, ela passa a ser iminente. Mas é interessante que os olhos do Senhor é aquele que passa não na nossa carne, Ele não passa aos olhos humanos como nós estamos acostumados a viver. O Senhor é aquele que conhece no íntimo, né, do coração de cada um. E quando Ele revela aqui ao profeta, Ele revela nesse momento, Ele disse que Ele estava procurando alguém que se colocasse na brecha. Ele estava procurando alguém que pudesse ali fazer uma obra, estar dentro de um projeto, estar dentro de um propósito dele. Este momento, quando Deus começa a procurar, é um momento onde que Deus se levanta e fala assim, está na hora de acontecer algo diferente do que está acontecendo. Eu não estou contente com esse sentimento, eu não estou contente com essas ações, eu não estou contente com isso, então eu estou procurando alguém que possa erguer os muros e tampar as brechas diante de mim, como se nós tivéssemos que ficar mesmo dentro de uma cidade edificada, protegida, guardada, e de repente muitas coisas acontecendo e deixando nós a uma situação de alvo, a uma situação mesmo de sermos atacados e alcançados pelo inimigo, e Deus se preocupa demais com isso. Se eu retornar assim lá em Gênesis capítulo 6, por exemplo, nós vemos uma outra experiência, onde Noé, no tempo de Noé, de repente Deus passa o seu raio-x sobre a face da terra, e ali em Gênesis capítulo 6 relata que de repente procurou Deus alguém na face da terra que pudesse ter comunhão com Ele, e Deus não encontra ninguém, a ponto dele dizer assim, eu me arrependo de ter feito os seres humanos, porque não encontro ninguém que possa ter uma comunhão comigo, como se nessa palavra de Ezequiel ele estava dizendo assim, estou procurando alguém para tampar as brechas, para reerguer os muros, não estou encontrando, até que ele se depara com um coração, com um coração disposto, um coração ali, que as qualificações daquela passagem nos chamam muita atenção, porque ele olha para Noé e fala assim, mas Noé tem algo especial. Sim. Noé, eu encontrei graça. Amém. Noé, eu encontrei possibilidades. Eu encontrei em Noé a oportunidade que eu preciso para mover de forma diferente de uma nação. Quando ele começa a relatar quais são os atributos ou quais são as qualidades de Noé que seriam capazes de mudar, nós podemos até pensar que Noé, ele seria algum tipo de sacerdote bem santificado, ele poderia ser um homem ali instruído nas teorias da espiritualidade, mas a Bíblia não relata nenhuma qualificação, não relata nenhum recurso especial. Não era um super-herói, não tinha superpoderes. Noé era uma pessoa simples, um chefe de uma família, mas Deus encontrou nele a santidade. Amém. Ele encontrou nele o processo de santificação, o processo onde atrai Deus para muito perto. Quando então nós procuramos ali as qualidades interiores capazes de atrair a Deus, 3 me chamaram a atenção. Primeiro, Noé tinha intimidade com Deus. Então ele andava com Deus, então ele procurava não dar lugar à carne, mas ele procurava andar no Espírito, como o apóstolo Paulo nos orienta. Noé tinha confiança em Deus, então ele confiava plenamente a sua vida. Então ele amava e tinha intimidade, mas também ele confiava. Porque existe uma diferença da gente gostar, da gente amar e confiar. Muitas vezes, eu gosto de uma pessoa, mas você confia nela? Não, peraí, é diferente os atributos ali. Mas diz que Noé, ele amava, então ele tinha intimidade, mas também ele confiava. Mas uma dos atributos que me chamou a atenção diz que ele também obedecia. Então ele ouvia, ele amava, ele tinha intimidade, ele confiava, e aquilo que o Senhor falava, ele colocava em prática. Então foram atributos que atraíram tanto que Deus estabeleceu na vida dele o continuar da humanidade.
ficaram para trás destruídos, e você conhece essa passagem, o dilúvio vem e extermina todos os outros, mas Noé. E é interessante que uma pessoa pode salvar a tua casa, a sua família, né? Por quê? Porque ainda que esses atributos não pudessem não estar, né, nos seus filhos ali, nas suas noras, mas a qualidade de confiar, de ter intimidade e de obedecer salvou a sua casa, a sua família. Mas mais do que isso, Deus tinha um projeto, e esse projeto pôde dar continuidade no plano por causa de uma pessoa que se colocou na brecha e levantou os muros. Existe outra passagem na Bíblia que também nos coloca numa posição como essa. De vez em quando está tão desapercebido as coisas que as consequências de estar desapercebido com relação às coisas espirituais levam o povo a sofrimento. Nós acabamos de ver aqui em Gênesis capítulo 6 ser exterminadas várias pessoas, mas de vez em quando o inimigo ele não extermina. Existe um ditado de guerra que eles usam, que se ele ferir um soldado é melhor do que ele matar, porque se o inimigo, a intenção dele é ferir, ele vai ter que pegar mais um ou dois para carregar aquele ferido. Mas quando mata, não morreu, a turma deixa para trás e continua lutando. Então existe uma estratégia de guerra que diz que é melhor ferir do que matar o inimigo por causa disso. E o inimigo, de vez em quando, ele trabalha nessa teoria. Ele percebeu, né, de uma tal maneira que se ele influenciasse o ser humano, o povo, da mesma maneira que talvez tivesse influenciado lá no tempo de Noé, Deus viria de novo e iniciaria tudo de novo por meio de outras pessoas, mas de repente o inimigo usa de outra estratégia. Quando nós vamos ali para Neemias, já ali num novo tempo, já passado ali alguns anos, já num novo momento, nós vemos de novo uma situação terrível, um torpor, de novo estabelecido na vida do povo, onde todo mundo estava procurando o seu próprio caminho. Mas como que nós podemos chegar a essa conclusão? Quando nós vamos para o contexto de Neemias, capítulo 1, eu já começo observando a própria vida de Neemias antes de nós chegarmos lá em Jerusalém totalmente destruída. Porque quando Neemias ele recebe ali o recado, né, da parte vinda do seu irmão, que Jerusalém estava com os muros destruídos, que estava totalmente em ruína, que o povo estava vivendo numa miséria tremenda, e ainda fala assim que aqueles que não fugiram estão vivendo em grande miséria, ou seja, Jerusalém, o povo estava numa vida derrotada. Mas isso não foi um problema acontecido naquele instante, isso foi anos antes. Esse estado de congelamento, esse estado de anestesia, muitas vezes, que nós permitimos estar, vou chamar isso de morneza, né, que nós passamos a vivenciar na nossa vida espiritual, nos leva a consequências, tanto pessoais como familiares, quanto de uma nação inteira. E quando eu olho para Neemias relatando isso, que provavelmente foi ele que escreveu esse livro, ele diz assim, que quando ele recebe essa informação, ele entristece o coração, mas ele diz assim: eu nunca antes havia estado triste na presença do rei. E aí eu fico imaginando a vida de Neemias, sabe por quê? Porque ele era uma pessoa, né, provavelmente da tribo ali de Judá, que tinha todas as possibilidades de estar vivendo em Jerusalém, de estar consagrando a sua vida, de estar junto à sua família, de estar ali tendo uma vida em paz, uma vida tranquila, junto aos seus irmãos, mas não, ele estava como um copeiro do rei. Em uma das traduções diz que ele também era um eunuco, ou seja, ele era praticamente um escravo do rei. E eu fico imaginando, ele era um escravo feliz então. Ele era um eunuco feliz, por quê? Porque ele nunca havia estado tão triste na presença do rei, então ele estava conformado. E essa talvez era a situação de todo o povo. Estavam desapercebidos com todas as promessas que Deus tinha para dar e não estavam conseguindo vivenciar tudo isso. Então muitas vezes eu vi a pastora, quando ele escreveu um texto, né, pastoreando uma pessoa e falando assim que muitas vezes nós damos tanto foco ao problema, tanto foco àquilo que está acontecendo no momento, e nós não conseguimos enxergar tantas bênçãos que o Senhor tem produzido para nós naquele momento, que deve
ser investida a nossa energia, o nosso esforço em tudo isso e parar de se preocupar, né, com essa circunstância. Porque nos fechar nessa situação pode nos tirar do verdadeiro projeto de Deus. Então eu fico imaginando as possibilidades que esse povo perdeu ao longo dos anos e vendo agora Neemias, um eunuco. Eunuco significa, né, porque para estar na presença do rei e ser um eunuco, ele tinha que ser castrado, né? Ele não poderia ter mais a sua descendência. Para ele estar ali, ele tinha então a obrigação de experimentar o vinho que poderia estar envenenado, ou seja, olha as consequências. Ele tinha que ficar afastado da sua família, ele tinha que ficar afastado até mesmo da sua fé, porque provavelmente ele participava dos cultos que o rei fazia, ele tinha que estar servindo. Quantas talvez bebidas consagradas a ídolos ele não teve que experimentar e para passar. Eu fico percebendo tudo isso. É terrível quando nós ficamos desapercebidos e nos acomodamos com essa questão. Até que, recebendo aquela palavra, recebendo aquele choque, talvez Deus passando aquele raio-x novamente sobre aquele povo, porque não era da vontade de Deus que continuasse daquele jeito, Jerusalém destruída, os muros quebrados, o nome do Senhor sendo envergonhado. Porque, irmãos, todas as vezes que há uma derrota do povo de Deus, o nome de Deus fica envergonhado. As consequências do espiritual da igreja está fraco, está mono, está abatido, isso envergonha o nome de Deus. E Deus passa então o seu raio-x, porque não era da vontade dele. E de repente ele acha na vida de um eunuco, de um escravo conformado, um inconformismo. Amém. Um inconformismo. E como que Deus achou esse inconformismo? Foi quando Neemias propõe então o jejum, propõe então estar em oração. Ele se recoloca na posição de combate. Ele se coloca na posição de possibilidade de Deus, na oportunidade de Deus agir. Então, todas as vezes que uma pessoa não se conformando, olha o apóstolo Paulo aqui, parece que eu estou ouvindo o apóstolo Paulo lá em Romanos falando, né? Não vos conformeis com este mundo. Então, todas as vezes que um inconformado se levanta espiritualmente falando e consagra um jejum e fala, não está certo isso, tem que ser mudado, irmãos, aí entra Deus na história. Amém. Aí entra Deus na história. Então, Amém. eu começo a perceber que seja um Noé, seja um Neemias, seja um construtor, engenheiro de embarcações, um vocacionado, um profissional, seja um simples escravo copeiro, ele tem a possibilidade de ser usado nas mãos de Deus. Amém. Para tampar brechas, para fazer tantas e tantas coisas. Amém. E falando, né, de tudo isso, me trouxe assim um ânimo muito grande essa palavra, essa necessidade de nós não nos conformarmos com este mundo, de nós levantarmos ainda uma indignação espiritual, porque foi feita para nós gentios, para nós que outrora estávamos, né, totalmente destituídos da glória de Deus, escravos do pecado, separados completamente para o mundo. E quando eu fiz aqui algumas anotações e fiquei assustado, porque aos Efésios o apóstolo Paulo falou que antes nós estávamos acostumados a viver na presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência, era o Senhor. Olha que estado. Então nós estávamos totalmente entregues, completamente na mão do inimigo, como Neemias talvez estava diante daquele rei, como aquele povo estava escandalizado. Nós éramos assim. E se nós formos olhar aqui, o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus dessa era havia cegado o entendimento dos descrentes. Não era dos gentios, era dos descrentes, aqueles que um dia creu, mas já não acreditava mais. Então,
Eu fico preocupado muitas vezes com o sentimento da igreja de hoje, da igreja de hoje desapercebida, acomodada, que uma hora cria e agora parece que já não tem mais o mesmo empenho, o mesmo fortalecimento, porque tem uma palavra lá em Apocalipse que diz: porque não é quente e nem frio, és mono. Nossa, vomitar-te-ei da minha boca. Então, existe uma palavra muito pesada, muito dura, para aqueles que um dia creu com todo fervor, mas agora já está apagado. E aí eu fico preocupado, porque isso tudo está na possibilidade. O apóstolo Paulo, falando aos Timóteos, ele diz assim: nos últimos dias as coisas serão difíceis, o amor esfriará. E quantas consequências ali, falando aos Timóteos, no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo também disse que Jesus falou: por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muito acabaria se esfriando. Então eu fico assim pensativo nesse momento, porque nós estamos numa situação hoje de uma mistura do que é santo com aquilo que é profano, daquilo que é realmente de Deus com aquilo que nós estamos ouvindo, que de vez em quando choca o nosso entendimento espiritual. Nós estamos vivendo em momentos em que vários profetas, em que o próprio Jesus disse, falou: fiquem atentos para que ninguém vos engane. Então nós temos que ficar agora muito apercebidos espiritualmente, e não podemos nesse instante dar lugar para esse torpor. Nós não podemos estar desapercebidos, porque nós estamos em risco, nós estamos correndo um sério risco, espiritualmente falando, de repente entrarmos em uma situação onde Deus vai ter que procurar novamente alguém que tampe a brecha e alguém que se coloque na posição para levantar os muros. E eu fico imaginando quem serão os escolhidos deste tempo. Eu fico imaginando qual é a geração. Eu tenho tido uma preocupação com esse momento que nós estamos vivenciando com as nossas crianças. As crianças hoje, elas estão sofrendo uma batalha, uma guerra de mistura do que é prazeroso para a idade delas, seja televisão, seja internet, videogame, brinquedos e tantas coisas que são distrações, que são circunstâncias que podem, não estou dizendo que vão, que podem ser o entendimento espiritual e afastá-las do verdadeiro experimentar daquilo que é espiritual, porque é muito mais fácil nós vermos alguma coisa e nos iludirmos com ela do que crermos em alguma coisa e esperarmos que isso opere dentro de nós. A concorrência é desleal. A concorrência é muito desleal. Nunca foi tão difícil pregar o Evangelho, de tão banalizado e fácil que o Evangelho se transformou. Porque hoje muitos podem ficar na sua casa, ligar na sua TV, que vai estar lá um Evangelho sendo ministrado. E em meio a um copo, muitas vezes, de algo profano, em meio a cenas profanas, em meio a um ambiente profano, se mistura aquilo que é santo com aquilo que é profano, sem nenhuma indignação espiritual. E isso gera para nós esse estado de anestesia, esse estado de achar que todas as coisas que estão acontecendo são simples, são normais. Não, isso não tem nada a ver. Você está se transformando num fanático. Não, eu acho que isso é só coisa de crente, de igreja. Então nós temos vivido esse momento. E quando eu digo que isso nos assusta, é porque eu fico esperando uma geração. Eu estou assim, esperançoso, porque se nós formos lá no livro de Samuel, no momento onde as coisas espirituais estavam nesse estado de torpor, nós vemos Eli juntamente com seus filhos, um sacerdócio, aquele que era responsável pela consagração das ofertas, era responsável por ser direcionador espiritual daquele povo. Nós vemos ali palavras terríveis acontecendo, os seus filhos ali, roubando a Deus, os seus filhos profanando a Deus, a ponto de Deus estar falando naquele tempo
e o sacerdote não ouvindo mais, porque de repente Deus chega e chama Samuel. Samuel corre lá, Eli, você me chamou? Ele fala assim, vai dormir, filho, estou cansado, já é tarde da noite. Não, mas eu ouvi você me chamar. Não, vai dormir, não tem ninguém te chamando. Eu já desliguei, a igreja já fechei a porta dela. Deus também já foi dormir. Vai, não me atrapalhe mais, Samuel. E ali pela segunda vez e na terceira vez, ele, num momento em que ele teve uma visão espiritual, ele falou assim, nossa, é Deus falando. E ao invés de ele dobrar o seu joelho e falar, Senhor, o que é que o Senhor está querendo falar? Ele fala assim, Samuel, deixa eu continuar nesse estado meu de anestesia, deixa eu continuar nessa morneza, deixa eu continuar nisso aqui, vai lá para o seu quarto e diga, eis-me aqui que Deus vai falar com você. Irmãos, aquilo que é espiritual é muito mais real do que nós possamos imaginar, e Deus está o tempo todo procurando pessoas na qual Ele possa usar. Sim. E nós vemos ali aquilo que acontece com Eli. Então, ele recebe uma palavra profética duríssima, dizendo que a sua descendência, e eu acho interessante isso, eu já ministrei isso na igreja, dizendo que esse ministério de Eli continua até os nossos dias, porque diz ali que Deus não extinguiria o ministério segundo a visão de Eli, mas que de geração em geração estaria, só que não teria futuro, seria cortado o braço da sua descendência. Então toda vez que um descendente de Eli, que eu entendo que no âmbito espiritual é aquele que age pela emoção e não pelo comprometimento, que age simplesmente pela aparência, mas não com a santidade, não com aquela determinação, com aquele voto feito realmente. Então Deus enxerga tudo isso, e a gente vê que ministérios muitas vezes se levantam e caem, mas Samuel, ele disse, não, Senhor, eu quero isso, eu quero tampar brechas, eu quero levantar muros. Se eu estou vendo esse lado espiritual de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu quero ser diferente. Então Deus vem na vida de Samuel, e Samuel é aquele que depõe até mesmo reinos humanos, Porque foi ele que depôs o reino de Saul e levanta o reino de Davi agora. Ele depôs um reino humano para que se estabelecesse agora uma aliança, a continuação de uma aliança de Deus para descendências e descendência e descendência. E eu acredito que uma geração de Samuel está se levantando ainda nos dias atuais. Eu acredito nisso, eu confio nisso. E quando nós olhamos então para este momento e nós nos posicionamos dizendo, mas Senhor, então qual é o propósito da minha vida? Talvez aqui todo já perguntou, lá atrás, recentemente, ou possa estar tão desapercebido com aquilo que está acontecendo que não teve a coragem de falar, Deus, o Senhor quer usar a minha vida mesmo? Eu seria útil ao Senhor? Eu não preciso nem lembrar Joel capítulo 2 aqui, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne e toda aquela bênção, mas vamos parar um pouquinho agora no nosso agora, no nosso hoje. Será que eu posso ser usado nas mãos do Senhor? Nesse meu estado, dessa minha maneira, com os meus recursos, com tudo isso que possa estar acontecendo? Será que não é só para grandes e eloquentes homens como foi com Noé? Será que não são para pessoas assim como foi Samuel? Aí eu me deparo com duas passagens que eu tenho certeza que você vai se incluir com ela. A primeira é Jesus, aquele que se entregou por amor de nós para fazer essa obra de reconciliação e nos colocar de volta nessa possibilidade de nos encontrarmos com Deus. Primeiramente, ele estendido com as suas mãos, e aqui parafraseando, ele dizendo para cada um de nós, eu estou escolhendo morrer para te ter com vida em abundância. Amém. Mas ele poderia escolher viver e não teria nenhum problema, porque ele era Deus. Sim.
E aí eu me vejo agora Ele escolhendo morrer para que nós tivéssemos vida. Mas que diante dessa vida viria agora uma vida que não seria mais a nossa vida, porque o apóstolo Paulo nos ensina que nós teríamos que morrer com Ele. E vivemos agora para Deus. Há uma transformação, há uma renúncia, há uma entrega. E quando de repente o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 11 e 12, na tradução, eu amo que a tradução, a Bíblia é a mensagem, porque ela é parafraseada para nós entendermos uma linguagem assim, bem mais fácil. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, que muito antes de nós pensarmos nele, ele já pensava em nós. Amém. E já tinha uma vida gloriosa preparada para cada um de nós. Amém. Que é parte do plano, do projeto que Ele está executando em tudo e em todos. Então eu vejo assim agora que todos estão dentro desse projeto. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão lá no mundo ainda, aqueles que estão ainda anestesiados, aqueles que estão ainda vivendo na carne, tudo está no propósito. Tudo está no plano, tudo está no projeto, mas existe uma diferença. E a diferença hoje que é colocada está em nós, porque ele diz que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o mundo está precisando receber aquilo que nós já recebemos. Então isso nos dá uma força. Amém. Quando eu olho para o apóstolo Paulo falando, então, ali, eu acho que ele fala isso aos Efésios, capítulo de número 3, ele ora e diz assim: eu rogo que vocês estejam agora arraigados neste poder, que vocês estejam alicerçados, então, nisso que é grande na sua vida, naquilo que foi colocado na tua vida. Então, ele fala assim para você, que você tem poder na sua vida. E ele vai falar isso à igreja de Coríntios, ele fala assim, que sabe qual que é o tamanho desse poder? E ele fala que é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Eu fico imaginando, irmãos, que aqueles que entendem esse processo, aqueles que entendem esse chamado, mas quem são eles? Será que são os pastores, os mestres, os evangelistas? Esses também. Está ali, Deus constituiu um para pastor, outro para apóstolo, outro para evangelista, sim. E aí de repente você olha e fala assim, é um problema do pastor Luiz, é um problema do pastor Anderson, eu vou continuar aqui na minha. Mas não. Nesse momento não é mais apenas para um, agora é para todos. Amém. Porque houve um comissionamento. Ele se assentou juntamente com os seus discípulos, com as pessoas, e disse assim: olha, vós sois a luz do mundo. Amém. Já nos comissionou. Olha, vós sois o sal desta terra. Já nos comissionou. Ele, reunido com os seus discípulos, ele vai e faça discípulos de todas as nações. Processo de multiplicação desse poder e dessa visão. E isso nos coloca agora num patamar de escolha. De escolha. Amém. Para esse momento tão difícil, para esse momento de um anestesiamento e de uma mistura de tudo isso que nós estamos falando, qual será a nossa posição diante de tudo isso? Permitirmos nesse instante que o Espírito Santo nos use como um instrumento para tampar brechas. Amém. Para levantar muros de proteção. Amém. Para iluminar este mundo, para temperar este mundo, para fazer discípulos, ou ficar cada vez mais desapercebidos e correndo um risco terrível e tremendo, primeiro de ser enganado e segundo de ser vomitado, perdão da expressão da palavra, das bocas do Senhor. E esses dias eu estava assim ministrando e chegou um instante que eu entendi aquele... Às vezes a gente fica vendo alguns filmes, alguns desenhos, né? E a gente fica espantado com aquilo que aparece. E agora está comum esses filmes de zumbi, né? Toda hora tem um filme na TV de zumbi, até que de repente eu descobri o que é zumbi. É um crente morno, pastor. Eu descobri a tradução de zumbi, porque não é morto,
não é vivo. Não. Não, né? É Então zumbi. se não é morto, não é vivo. É meio termo, é morno, é zumbi. Então esse está pronto para ser vomitado da boca do Senhor. E isso nós temos que pedir misericórdia a Deus e vigiar a nossa vida. A posição, essa posição de nos colocarmos na presença dEle, talvez seja um preço, talvez seja 40 dias, pastor, no deserto. Porque nós não somos convidados a algo fácil. O apóstolo Paulo nos disse que todos os dias seremos entregues à morte. Mas nós temos que lembrar e trazer, não vivemos mais a nossa própria vida. Amém. Não vivemos mais, nós já morremos com Ele na cruz do Calvário. Amém. E com isso renunciamos tudo aquilo que nós vivíamos para entrar nesse projeto de Deus, para entrarmos agora nesse plano de Deus, que Deus está realizando em tudo e em todos. Amém. Eu creio que você é um instrumento nas mãos de Deus aonde você está. Amém. Aonde você passa, Sim. aonde você se coloca. Se de repente você se posicionar como Samuel e dizendo: Senhor, qual é a minha função nesse exato momento? Até mesmo naquele lugar de confronto, naquele lugar onde parece que está tudo confuso, que parece que é uma verdadeira Sodoma e Gomorra, que parece que muitas vezes é ali uma Jerusalém destruída, que parece que muitas vezes você parece até um escravo, mas é justamente ali que, a partir do momento que você se posiciona nesse poder capaz de ressuscitar vidas, é que daí some toda a sua força. Foi assim com Noé, que construiu e salvou a sua casa, salvou a sua família, que obedeceu e construiu aquela embarcação. Foi assim com Neemias, que de repente saiu para aquela batalha. Ele foi para o campo de batalha e ali recebendo os recursos que Deus estava mandando, com as cartas de autoridade, né, que para nós hoje é o Espírito Santo em nós, capaz de abrir portas que o homem não pode fechar. Não é isso que o Espírito Santo falou para uma das igrejas em Apocalipse? Porque você guardou o meu nome, porque você não negou meu nome, guardou a minha palavra, eu tenho portas abertas para você, portas que se abrem e o homem não pode fechar, mas eu também sou aquele que fecha portas que o homem não pode abrir. Neemias sai com essa visão de que ele tinha na vida dele a capacidade de mudança, que ele tinha Deus na vida dele. E para encerrar, quando Josué se posiciona pronto para entrar na sua terra prometida, ele estava ali já pertinho da sua promessa. Estava com alguns que já estavam até já acampados na sua terra, que poderia estar naquele estado assim: já fiz a minha parte, já caminhei os meus 40 anos no deserto, Deus já fez tudo. E Josué lembra a todos que todos estavam comissionados para que até o final daquela grande obra, daquele projeto, todos deveriam estar juntos, unidos na batalha. Talvez a sua família já está salva, talvez aonde você está passando já está salvo, mas tem um irmão que está sentado ao seu lado, tem uma pessoa perto de você que está precisando também dessa sua promessa, dessa sua força, desse seu agir. Sim. E quando então Josué lembra a todos eles que a obra tem que ser por completo, aquele povo olha para Josué, eu acho tremendo isso, diz: somente que o Senhor Deus esteja sobre a sua vida, e nós vamos com você até a última circunstância. Amém. Até o fim, colocando até, se necessário for, em risco a sua própria vida. Amém. Por causa do quê? Do propósito, do projeto que Deus havia estabelecido para todos. Amém. Irmãos, nós temos ainda muito que fazer nesse tempo. Sim. Nós temos um mundo ainda para salvar. Amém. Cada vez mais difícil, com o inimigo cegando, com o inimigo apagando os entendimentos, com o inimigo muitas vezes criando tantas e tantas brechas e derrubando tantas portas.
Mas uma coisa é certa. Se nós entrarmos nesse projeto de unidade que o pastor Luiz disse que nós já estamos iniciando, nós vamos entender que só por estarmos unidos já o inimigo cai por terra, como foi em Jericó, como foi lá na Síria, como foi na Babilônia, como foi em tantos e tantos tempos em que o povo se une e o inimigo cai por terra, porque quando há unidade de projeto e de propósito, Deus opera. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Amém. Eu acho que você tem o que falar com Ele agora. Amém. Depois de uma palavra de Elias que nós recebemos, depois de um chamado de despertar para as coisas espirituais que Deus falou nesse instante, eu acredito que temos algo para falar com Ele. Amém. Não sei se o pastor Luiz me permite que oremos nesse instante. Podemos nos colocar de pé. Porque a nossa oração talvez seja uma oração para dizer para o Senhor: Senhor, eu entendi. Eu entendi o porquê dos enfrentamentos, o porquê de estar sendo atacado, o porquê de tantas e tantas coisas. Mas, como o apóstolo Paulo disse, renovando a nossa mente. Renovando a nossa mente. Isso é demais. Para que possamos assim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor, renova nossa mente. Transforma, Senhor, o nosso interior. Queremos ser, Senhor, melhores. Queremos amadurecer. Não queremos mais ser como crianças. Por isso, nesse instante, nos arrependendo, Pai, de muitas vezes temos negado ouvir a Tua voz, negado a Tua palavra, outras vezes estando desapercebidos. Nós não cumprimos com os projetos e com os planos do Senhor. Mas revela-nos, ó Deus. Mostra-nos a verdade. Nos chacoalha se necessário for, Pai, para que nós possamos estar firmes, fortes, inabaláveis, Senhor, na Tua presença. Para que venha o Teu reino sobre nós, Senhor.